Dá boa noite para todo mundo que está em casa me assistindo. Eu sou Flávio Bolsonaro, casado com a Fernanda, pai de duas meninas maravilhosas, a Luísa e a Carol. Eu sou advogado, sou empresário, elegi a primeira vez, deputado estadual no Rio de Janeiro, o mais jovem da história do Brasil, nas 21 anos de idade, 23 anos na política, 4 mandatos de deputado, agora sou senador da República. Eu tive a honra e o privilégio de acompanhar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Liderei as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, do nada, com um escritóriozinho minúsculo. Fui vice-presidente do Comitê do Impeachment no Congresso Nacional, ou seja, coordenei não só ruas, mas também lideranças políticas para passar o impeachment. Fomos às ruas também para derrubar o Lula, fazer o Lula ser preso, no momento em que a Operação Lava Jato corria risco em 2018. Quando precisei fazer oposição ao bolsonarismo, junto com o meu grupo, assim eu fiz, perdi seguidores, perdi apoiadores, perdi tudo, quase fechando o movimento. Avalie se o que eu falo é inteligível, é compreensível, não, porque lá em Brasília tem uma galera que não entende. Não entende o meu mineirês. Falaram que o que você fala é próximo ao português, mas não é, né? Eu sou mineiro, nascido em Minas Gerais, tenho 61 anos, nasci em Araxá. Desde que eu aprendi a contar, eu trabalho. Comecei separando parafuso, porca, arruela para o meu pai, enquanto ele vendia as peças complicadas. E a minha vida foi dedicada toda ao negócio da família. Acabei frustrando o meu pai, que ele queria que eu fosse trabalhar com ele em concessionária de veículos, mas eu fui para o varejo de móveis e eletrodomésticos. Fiquei 30 anos rodando Minas Gerais, dirigi mais de 2 milhões de quilômetros, abri lojas em 470 cidades. Esse número é real? É real. 2 milhões de quilômetros? Eu troquei de carro 20 vezes a cada 100 mil quilômetros. Manda um oi, se apresenta para quem não te conhece. Oi. Olá, eu sou o Renan, tenho 42 anos, sou fundador do Movimento Brasil Livre, liderei as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, do nada, com um escritóriozinho minúsculo lá no centro de São Paulo, com um japonês, à época um japonês fedido, hoje o melhor deputado do Brasil, Kim Kataguiri. Peraí, um japonês fedido? Ele era meio fedido. Não tomava banho ou era falta de perfume? Havia uma licenciosidade dele com a falta de banho. Certo. Hoje limpinho? Hoje limpíssimo e em todos os aspectos, e uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida e que teve seu projeto de aumento de penas para furto, roubo e receptação sancionado pelo Lula ontem, não sem ressalvas do Lula, que ele não pode ver um bandido que já faz já tem aquela tentação ali, a mão começa a tremer, mas foi sancionado o projeto. Lideramos o impeachment da Dilma. Eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment no Congresso Nacional, ou seja, coordenei não só ruas, mas também lideranças políticas para passar o impeachment. Fomos às ruas também para derrubar o Lula, fazer o Lula ser preso no momento em que a Operação Lava Jato corria risco em 2018. Quando precisei fazer oposição ao bolsonarismo, junto com o meu grupo, assim eu fiz, perdi seguidores, perdi apoiadores, perdi tudo, quase fechamos o movimento. Fomos alvo de perseguição política. Tinha uma brincadeira na época que falavam o que estava derretendo? O que era? Derrete MBL. Derrete MBL. Derreteu tanto que se espalhou, né, cara? E hoje estamos em todo o Brasil. Criamos um partido político do mais absoluto zero, com milhares de jovens trabalhando para coletar assinaturas ao redor do Brasil, com as nossas próprias tecnologias. Criamos a segunda maior revista de política, cultura e arte do Brasil, só atrás da revista Piauí, que é do Banco Itaú, ou seja, a gente contra o Banco Itaú. Único projeto sério de direito do Brasil. Criamos a revista Valete. Criamos também o Partido Missão, que basicamente, eu volto a colocar, é o último partido a ser montado com a lei mais difícil no Brasil. O Bolsonaro tentou e não conseguiu. E não é porque foi sabotado, tem nada disso. Simplesmente não foi bom, não teve inteligência no processo. Os filhos dele tentaram tocar, Flávio e Eduardo, não são muito inteligentes, e quando você é preguiçoso e não é inteligente, a sorte não sorri pra você. Disseram que eu tive sorte, e realmente a sorte sorri quando você é inteligente e trabalha bastante. Criei uma rede social própria, que é o Valete Plus, em que pessoas podem criar seus podcasts, criar seus textos, e de certa medida provocar o mundo com seu pensamento individual, sem censura. Ou seja, criamos todo um ecossistema que ajuda aquilo que a gente chama de direita, com ideias originais, a mudar o Brasil. E hoje eu tô aqui, graças a todo esse trabalho de mais de 10 anos, tendo o direito de vir aqui no Vilela. Eu já vim outras vezes aqui como convidado, como quase um especialista em algumas áreas. Alguns temas, né? E hoje eu tenho o direito de vir aqui como pré-candidato à presidência da República por conta desses milhares de jovens que coletaram assinatura pra gente. São pessoas ao redor do Brasil que botaram muita fé no projeto e hoje eles estão juntos, eles estão sentados aqui comigo em certa medida, participando desse sonho de tornar o Brasil, o país que a gente vive, um lugar muito, 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 muito melhor. E ele pode ser. Então, pra mim é uma honra, é uma responsabilidade gigantesca, uma responsa enorme, porque é muita gente, uma molecada muito grande, em todos os lugares do Brasil, botando muita esperança. E às vezes eu acordo no meio da noite assim, uau, sabe? A pesquisa Atlas mostra, eu estou em segundo entre jovens de 16 a 24 anos, e já dos de 25 a 35 eu tenho de 11 a 14%, dependendo do cenário.
é uma responsabilidade muito grande. A gente tá encampando o sonho de uma geração e a gente não pode falhar. Então eu tô aqui com esse sonho aqui para carregar. Eu queria começar, então, para você fazer uma análise para a gente, econômica, sociopolítica, sei lá, a mais abrangente possível, daquele Brasil que você tinha no Vem Pra Rua, que é esse início, né, o pontapé inicial, para o Brasil que a gente tem hoje. O que mudou, o que continua igual? Bom, pois bem, uma análise de 2014 para cá, né? Isso. Em certa medida, as pessoas saíram em Você tava 2013. com quantos anos? Eu tinha 29, 30 anos quando eu comecei o MBL. Tá. Eu era um dos mais velhos. O Kim tinha 18, 19 anos. Moleque, né? Todo Moleque. mundo... E as pessoas saíram às ruas em 2013. E em 2013 era assim uma revolta contra o sistema. Já faz muito tempo. Parece que Ela começa... não tinha cor ideológica. É. Até começa com a esquerda, mas ela não Sim, tinha sim. cor ideológica. Ela começou como um fenômeno. Esse fenômeno toma as ruas do Brasil para mostrar assim, nós estamos com raiva de algo que a gente não sabe descrever. Quando o MBL surge, aí já em 2014, a gente direciona, não, esse governo é um governo corrupto, há um escândalo de corrupção gigante que a Lava Jato está descobrindo e nós precisamos derrubar esse governo e administrar o Brasil com novas ideias. Aí sim surge o que a gente chama de direita online. Aí tinha o Olavo de Carvalho, que era um pensador, você tinha o Bolsonaro, começava a surgir, indo lá no programa da Luciana Gimenez, com os memes dele e tal. Então muita coisa começou a surgir. A gente derruba Dilma Rousseff, entra o Michel Temer. À época, a gente apoiou duas grandes propostas, uma foi a reforma trabalhista, outra PEC do teto. A gente tentou apoiar à época uma reforma da Previdência, para o Brasil já mudar a lógica econômica dele. Se tivesse passado aquela época, o Brasil já estava em outra posição econômica, à época, para poder encarar as crises que vieram depois. Mas o Bolsonaro ganhou, havia por parte das pessoas uma grande esperança no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele transformou toda aquela esperança em mudar um país em culto à personalidade dele. Porque o Bolsonaro é um homem muito simples. Ele é até gostável, é um cara engraçado. Mas ele não... Simples não, no bom sentido ou no mau sentido? no bom e no mau sentido. A questão é a seguinte, ele quer mostrar o tempo todo que ele é uma pessoa comum. Mas pra você ter feitos extraordinários, você precisa ser uma pessoa com qualidades extraordinárias, que são qualidades incomuns. Se você põe uma pessoa incomum pra fazer uma cirurgia no seu cérebro, essa pessoa vai fazer uma besteira, ela não tem qualidades especiais. O Bolsonaro nunca teve essas qualidades, as pessoas gostavam dele por ele ser simples, por ele ser engraçado. Ok, só que quando ele precisava lidar com crise, ele não sabia o que fazer. E mais, ele tinha preocupações com os filhos, se o filho corrupto aqui ou o filho corrupto ali, ele iria se dar mal, então ele precisava proteger. Na prática, ele traiu essa esperança das pessoas e a gente se manteve brigando. E acho que você fez muita cobertura desse período, sim. 2020, 21, 22. E ele perdeu a eleição pro Lula, como era esperado. E aí veio um governo de esquerda e a gente volta, e isso que a gente amarra todo o ciclo. A gente volta para 2015, quando a Dilma ainda estava no poder. A gente volta assim, como é que pode o PT ter retornado ao poder, mesmo o PT ter sido chutado pelas pessoas às ruas em 2016, 17, 18? É porque naquela época, em 16, 17, 18, tinha uma coisa que a gente não tem mais hoje. Tinha esperança que o Brasil dava pra ficar diferente, então as pessoas saíram às ruas, porque elas acreditavam que se tirasse o PT do poder, dava pra ter algo diferente, e as pessoas defendiam pautas e não cultuavam uma pessoa. Então quando a gente defendeu pauta, a gente defendeu a Lava Jato, o impeachment da Dilma, reformas, prisão do Lula, e tudo isso aconteceu. Quando os brasileiros passaram a apoiar apenas a pessoa, que era o Bolsonaro, o Brasil perdeu. A Lava Jato acabou, o Lula voltou, e aí a gente tá hoje com o Brasil sem esperança nenhuma, a ponto de ter o maior escândalo de corrupção da nossa história acontecendo agora, que é basicamente o escândalo do Banco Master, e ninguém quer sair às ruas, porque ninguém acredita mais em nada. E esse é um momento que o Brasil não tem nenhuma esperança. O brasileiro, ele perdeu esperança em absolutamente tudo. Especialmente as pessoas com mais de 30, 40 anos. Sinto isso, as realmente. pessoas da minha geração. Da sua geração também. Na minha geração. Porque é uma também. geração que o Brasil não se realizou. A gente passou umas 3 levas de agora vai. Agora vai, agora vai. Depois do tempo você fala, quer saber? Muda governo, entra governo, é a mesma coisa. Isso. E é ruim isso. Esse Muito sentimento ruim. é ruim. Bem-vindo, Flávio, pela primeira vez aqui. E como você está pela primeira vez, você tem que se apresentar para o pessoal. Para quem não te conhece, como você se apresentaria para quem não te conhece? E eu quero meu presente, porque eu sou... Hein, Lênio? O que eu sou? Interesseiro. Interesseiro. Seja bem-vindo. Bom, Vilela, pelo lugar, cara, obrigado pelo convite. Finalmente estamos aqui para bater esse papo. Quero dar boa noite para todo mundo que está em casa me assistindo. Eu sou Flávio Bolsonaro, casado com a Fernanda, pai de 2 meninas maravilhosas, a Luísa e a Carol. Que idades? Eu sou advogado, uma tem 12 mais 1, a outra tem 11. Eu sou advogado, sou empresário. Desde 2002 eu estou na política, me elegi a primeira vez. Deputado estadual no Rio de Janeiro, o mais jovem da história do Brasil, com apenas 21 anos de idade. Cara, 21. Estou há 23 anos na política, sendo 4 mandatos de deputado, agora sou senador da República.
E desses 8 anos como senador, eu tive a honra e o privilégio de acompanhar o presidente Jair Messias Bolsonaro por 4 anos, participando direta e indiretamente das decisões que foram tomadas, que impactaram a vida de todos nós e que para mim foi o melhor presidente da história do Brasil. E agora estou aqui, né, dando a minha cara a tapa, aceitando essa missão que para mim é um projeto de Deus, não só na minha vida, mas na vida do meu país, e colocando meu nome à disposição como pré-candidato à presidência da República. Tá certo, não podemos pedir voto, então vamos aqui falar em termos gerais, aqui analisar os outros candidatos, analisar pesquisas hipotéticas, mas não foge do meu presente. Você trouxe presente para eu colocar no meu cenário? Eu trouxe. Seu pai, na primeira vez que veio aqui, trouxe uma BIC, que ele assinou vários documentos aí. Mas BIC... aí não é inútil, né? Mas não é inútil. Não, mas deixou de ser útil. Eu tinha que arrumar uma coisa inútil. Aí, eu procurando nas minhas coisas lá em casa, eu achei, cara, um helicóptero de controle remoto. Lele, meu filho vai roubar esse negócio aí. Tá, vamos ver se tá funcionando, porque olha só. Olha! Eu tava se não me engano, eu tava na rua, aí um senhorzinho tava vendendo coisa ali no camelô. Deixa eu mostrar aqui na câmera aqui de cima, olha aqui, ó. Aí eu comprei pra ajudá-lo, só que eu acho que eu nunca usei. Aliás, eu usei uma vez pra ver se tava funcionando, né? Quer ver se tá funcionando? Mas não precisa nem funcionar, a gente vai deixar aqui no cenário mesmo, olha aqui, ó. Depois a gente pendura ali. Pera aí, vamos ver aqui. Aqui, ó, vamos abrir aqui, ó. Ih, mas tá tudo torto aqui. Você tem pilha aí? Tem. E como é que tá as pilhas? Não, olha o estado das pilhas aqui, ó. Vai pegar fogo o negócio aqui. Olha aqui. Tá tudo enferrujado. Não, mas não aqui, sei aqui é inútil mesmo, é pra deixar no cenário, pode deixar. Acho que as pilhas também estão inúteis, veja. Já tá aqui. Comprei pra ajudar, tava lá num canto, eu falei, vou procurar alguma coisa, achei só, eu vou levar isso aqui. Tranquilo. Fica à vontade. Seguinte, eu não sei, Lene, se a galera tá tendo essa consciência aí, mas como o Bolsonaro teve 2 vezes aqui, cara, não dá a impressão que voltou no tempo, é uma versão mais nova do Bolsonaro. É a cara dele, do pai, isso velho. que eu tava reparando. Se tiver um filme assim, quiser colocar o pai muito com... parecido. Não, era engraçado, na rua, assim, quando a gente Você é o mais parecido com o seu pai? Dizem que sim, eu não acho não, mas dizem que eu sou parecido com ele, né? E ele ficava muito feliz quando, pô, você é irmão do Jair Bolsonaro? Cara? Ele, né, se achando lá o jovem garotão, ficava feliz da vida. Eu falei, pai, se realmente você tá aí, né, conservado, eu devo estar um pouquinho mais acabado. Mas é uma honra, né, ser confundido com ele, porque é o pai, é a minha referência, né, familiar, na política, né, e tenho tão grande honra de defender esse legado. Teu sobrenome tem uma bênção e uma maldição, né? É odiado, assim, como tudo na e vida, é amado. Tem os ônus e os bônus, né, dela. Então, mais uma vez, eu estou preparado aí para defender todos acostumado já, né? Os bônus, né, que esse sobrenome traz, a responsabilidade que esse sobrenome traz, que eu acho que remete na cabeça de todo mundo. Seriedade, transparência, correção, honestidade. Então eu fico, óbvio, né, sei o peso da responsabilidade de carregar esse nome. E também estou preparado, Videla, porque é importante esses momentos em que há uma hipervisibilidade numa candidatura como a minha, uma pré-candidata à presidência da República, para rebater as mentiras, tudo que rotularam, né, o meu pai com mentiras, com adjetivos falsos. Eu cheguei a escrever um livro, em 2018 eu lancei, né, Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade. Eu já sabia que viriam com muitas narrativas contra ele, mentirosas, chamando ele de racista, homofóbico, um monte de coisa que a gente sabe que ele não é. Então a história de vida dele, o filme de vida dele, é o que fala melhor por ele. Então escrevi algumas passagens importantes da sua vida. Ele já salvou do afogamento, enquanto estava na Academia Militar das Agulhas Negras, um praça, né, do Exército que era negro, que era gay. Inclusive ele foi condecorado com uma das mais altas honrarias do Exército por causa disso. É uma pessoa que sempre teve um trato totalmente respeitoso, nunca levantou a mão para bater num filho. Quer dizer, uma vez, foi tão marcante que a gente lembra, né? Ah, é? Adivinha qual filho que tirou meu pai do sério? O mais velho. Não, Carlos. É porque eu sou mais velho. velho. É o do meio. Não, é porque eu sou mais velho, quem apanhava é sempre eu. E foi assim, ele tava falando muito. A gente era criança, tava falando muito palavrão, ele não tava mais aguentando da ordem, ele não parava de falar palavrão, ele, moleque, quebra a boca. Aí pegou um sabonete, enfiou na boca, para de falar palavrão. Vou lavar tua boca. Lavou a boca dele. Foi a única vez que eu lembro dele ter, né, feito alguma coisa pra tentar, né, nos educar. Minha mãe que sempre foi mais presente, ele sempre trabalhando muito. Tá falando aí de infância? Antes de voltar aqui, política, tua candidatura e tudo mais, vamos voltar então à infância. Qual a tua lembrança
mais antiga do teu pai? Onde você estava, onde você nasceu? Como que era essa tua família? Não, eu tenho muita na lembrança infância? do meu pai, porque a gente, quando era criança, a gente passava as nossas férias, né, de julho, janeiro, férias escolares em família. Onde? E como meu pai era capitão do exército, nunca tivemos, né, dinheiro demais para fazer viagens e tal, internacionais. A primeira viagem internacional que eu fiz na minha vida, eu tinha 15 anos de idade, que eu fui para Disney com a excursão que minha mãe pagou para mim. Mas a gente era criança, a gente acampava muito. Então a gente acampava ali em Itarituba, que é uma cidadezinha ali entre Paraty e Angra, já em Paraty, Sim. mas ali entre Paraty e Angra, no lugar que a gente sempre frequentou. Acampar mesmo, assim? Acampava, Montar barraca e montava tudo, né? barraca, ficava a barraca da nossa família, dos meus tios, dos meus avós, às vezes algum outro amigo também que viajava junto. Foi quando ele me ensinou a fazer caça submarina, né? Eu sou mergulhador, eu faço caça submarina de apneia, para mim é um esporte que me... Sem cilindro. Não, sem cilindro, que você desliga do mundo. Então é uma grande terapia. Então até hoje eu pratico caça submarina e foi ali com 12 anos de idade, mais ou menos. Essa O meu foto pai você mergulhava tinha- com a gente. Cadê você aí? Essa acho que é um pouquinho antes. É. Essa eu lembro que a gente tinha uma raiva, porque minha mãe me obrigava a usar essas blusas aí de seda sociais para ir para a igreja. E ela... E aí a gente... Não, Porra, mãe, eu não quero, não Nenhuma quero. criança vai desse jeito, mas não interessa, você vai arrumado, vocês vão arrumados, aí olha lá, tudo igualzinho. Tudo igualzinho. O cara e- comprava o pano Mas e... isso aí foi um pouquinho antes ainda dessa fase dele ensinar a gente a mergulhar, né? O nome da tua mãe? É Rogéria, Tá. também tá no Rio de Janeiro ainda, Tijucana. Então, assim, são lembranças, a gente teve O uma que você infância fazia? muito... Brincava na rua? Não, cara, brincava na rua, a gente era bicicleta o dia inteiro, bolinha de gude, a gente ia pro parque lá. Brincava fazia de polícia, ladrão? corrida de tampinha, né, soltava muita pipa. Guerra de Mamona? Não, guerra de mamão não, mas a gente montava um estilinguezinho, não sei se você pegou essa época, você O quê? montava tipo um pedaço de madeira como desse tamanho aqui. Não, De pregador, com pregador. Ah, com pregador não, a amarrava gente- prego assim com elástico, né? Aí com o pregador aqui você segurava a tampinha, quando você abria... Pô, isso é... Cara, isso era um ia perigo, no velho. olho, ia machucava. Eu era de Guerra da Mamona também, que era... Mas aí muita gente... Mas era muita confusão na rua, atrás de pipa, né? Pipa voada. Pô, A gente com a molecada na você rua. usava cerol? Não. Sempre. Ah, Aí- derrubou Mas, muita mas depois pipa. passou a ser proibido, eu não, É. não usei mais. Mas assim, correndo atrás de Não, de todo pipa voada mundo. com bambu na mão, aí aquela Mas briga você pra fazia pegar pipa? Fazia pipa, a gente Fazia- cortava o bambu, fazia Não sei como pipa. chamava lá, rabiola? Não, O rabo rabiola, no Rio chama de rabiola. Se Com for no jornal? Niterói é cafifa que chama, né? Eu fazia com plástico de saco do Paz Mendonça. Ah, é? É. Lembra aquele, tinha um Sei. supermercado, né? Bambuzinho. Paz Mendonça. Eu cortava o bambu e você equilibrava, né? Pra ficar certinho aqui, eu amarrava os palitos, né? De pipa e encapava com plástico do saco Paz Mendonça. Pô. Dava certo. Era diversão, né? Hoje Futebol em dia, também ou não era bom? Futebol, eu sempre adorei jogar bola. Eu cheguei a jogar futsal, né? Fui federado no Rio de Janeiro. É mesmo? Joguei no América, no Rio de Janeiro. E a assessoria podia ter pego a foto, eu no América. Manda Tem aí uma, pro tem uma- Lene, tem uma qualquer foto, tá coisa. no Google. Se procurar a foto É? no Google, acha. Meu apelido era Russo. Russo? Por quê? Porque eu tinha, naquela época, eu tinha 15 anos de idade e eu era surfista, né, cara? Então, eu tinha um cabelo mais longo, queimado de praia, parafinado Mas na não coca. era loiro. Tinha um cabelo, não, era cabelo castanho, claro. Tá. Cabelo aqui no ombro, queimado de parafina. E aí, quando eu ia jogar bola, me chamavam de Russo. né? Futebol, eu sempre adorei jogar bola. Eu cheguei a jogar futsal, né? Fui federado no Rio de Janeiro. É mesmo? Joguei no América, no Rio de Janeiro. Zema, seja muito bem-vindo. A gente tá há bastante tempo tentando marcar e calhou bem no momento mais complicado aí, não sei. Podemos falar tudo aqui, porque está tendo uma briga aí com pessoas poderosas aí, hein? Seja bem-vindo, Zema. Primeiro, um prazer estar aqui com você, Vilela, com quem está aí nos acompanhando. Esse sotaque aí, Lene, ele me... É gaúcho, o que é? Não é? É de Mas, algum lugar... mas eu já quero pedir para você É. e para quem está nos acompanhando que avalie se o que eu falo é inteligível, é compreensível ou não, porque lá em Brasília tem uma galera Que não entende. Não entende o meu mineirês. Falaram que o que você fala é próximo ao português, mas não é, né? Eu ouvi dizer que falaram isso aí. E eu não estou tão longe da sua terra natal, Não, Penápolis. Penápolis. E ali fala bem semelhante ao Triângulo Mineiro, ao É sul só, de ver, Goiás. é só ver a Sabrina Sato como ela fala. Aquele é como o pessoal de Penápolis fala. É porque eu não saí lá muito cedo, né? Você saiu muito cedo. Saí Você bebê. Ah, bebê. Então você só Não, nasceu. Só então. nasci lá. Exato. Mas seja bem-vindo. Para quem não te conhece, Zema, se apresente para quem não te conhece. Como alguém que não te conhece, você se apresentaria? Bom, sou um mineiro nascido em Minas Gerais, tenho 61 anos, nasci em Araxá.
Desde que eu aprendi a contar, eu trabalho. Comecei separando parafuso, pó, carruela para o meu pai, enquanto ele vendia as peças complicadas. E a minha vida foi dedicada toda ao negócio da família. Acabei frustrando o meu pai, que ele queria que eu fosse trabalhar com ele em concessionária de veículos, mas eu fui para o varejo de móveis e eletrodomésticos. Fiquei 30 anos rodando Minas Gerais, dirigi mais de 2 milhões de quilômetros, abri lojas em 470 cidades. Esse número é real? É real. 2 milhões de quilômetros? Eu troquei de carro 20 vezes a cada 100 mil quilômetros. Era o procedimento da empresa. Mas durante 30 anos. É a sua idade que eu dirigi, entendeu? Quando você nasceu, eu estava dirigindo. Eu achei legal que ele acreditou que eu tenho 55. Bonzinho ele, né, cara? É, bonzinho. Obrigado. Entendeu? Obrigado. Então, é o seu tempo de existência, mais ou menos. E em 2016 eu resolvi sair da empresa. Eu sempre fui um estudioso de gestão e todo livro de gestão fala: a missão do gestor só está cumprida na hora que ele sai e o negócio continua rodando tão bem ou até melhor do que com a presença dele. E o negócio está lá hoje, gera mais de 5 mil empregos diretos, sem considerar os indiretos. E coincidiu do Partido Novo surgir, eu ser convidado, e acabei, por indignação, por inconformismo, entrando na política devido Petrolão, Mensalão, Lava Jato, aquela roubalheira, corrupção e a recessão de 2015 e 2016. E, contrariando tudo e todos, fui eleito governador de Minas em 2018 e terminei agora esse meu ciclo, o primeiro ciclo político, há 40 dias, quando eu passei o governo do estado para o Matheus Simões. E entreguei para ele um estado muito, mas muito melhor mesmo do que aquele estado quebrado, arruinado, arrasado que eu recebi do PT em 1º de janeiro de 2019. Então, fico muito satisfeito de estar mostrando que dá para fazer uma gestão pública diferente, Vilela. Apesar de Minas ter 300 mil funcionários, adivinhe quantos parentes eu levei para trabalhar no estado? Quantos? 0. Nepotismo 0? Nepotismo 0. Adivinhe quantos parentes meus têm contrato? Nem amigos? Nem amigos. Levei gente competente. Tá. Eu acredito nesse tipo de... Parentes têm contrato, você ia falar? 0 também. Ninguém se beneficiou devido ao meu cargo de governador. Então é exatamente o contrário do que a gente está vendo lá em Brasília. Para mim, política é só despesa. Eu sou um voluntário, tudo que eu recebo como salário de governador, eu dou para instituições, principalmente para a Vou perguntar muito sobre o que está acontecendo em Brasília também. Então eu fui para a política como missão, como vocação. Eu falei, a vida me deu tanta coisa e eu quero mostrar que é possível melhorar Minas Gerais, que foi destruída pelo PT, e agora quero fazer o mesmo com o Brasil. E seguinte, sempre peço para os convidados aqui que vêm pela primeira vez presente. Trouxe o meu presente inútil para eu colocar no meu cenário? Trouxe aqui. Vamos ver se você vai saber o que é. Aliás, vou te dar a sacola, né, para você abrir. Ah! Tem uma caixa aqui. Não vai pular nada na minha cara aqui não, né? Não é pegadinha. Vai não. Suspensório? Não. Não. É aquelas coisas de sexo lá que as pessoas se amarram. Não, Ô, governador. Cinta-liga? Não é. Cinta-liga? Não, não é também. Parece uma cinta... O uso é quase igual da cinta-liga. Ô, Lene. Cara, parece aquelas coisas que... Tá estranho isso aí, né? Tá estranho. Parece aquelas coisas que o pessoal... Ê, Zema. O que é? Esse aí, você põe na coxa e coloca na camisa, é pra esticar a camisa, pra você andar engomadinho, bonito. Nossa, nem sabia que existia esse viu? daí. É um esticador de camisa. Prende onde? Na camisa e onde? Você vai prender na coxa, é um suspensor. Assim na coxa e prende na camisa, puxa pra baixo. Você prende dentro da calça, isso fica oculto. Caramba, nem sabia que existia isso, né, Lene? No dia que você for num evento black tie, que você deve aí dá pra usar. Aí você usa.
Pra sua camisa ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito, assim, ó. Ah, rapaz, olha só. Você não conhecia? Não, vivendo e aprendendo aí. Ó, Você ficar chique. seja bem-vindo então e vamos pro papo. Eu queria saber tua infância, como foi? Infância em Minas, o que você brincava, o que você queria ser quando crescer, quando te perguntavam? Ô, Vilela, eu nasci numa casa que não tinha nem 40 metros quadrados, uma casa minúscula. O meu pai ficou órfão aos 14 anos de idade, ganhava um salário mínimo como funcionário da empresa da família, e ele teve uma vida de muito sacrifício. O meu pai era aquele tipo de pessoa que ele só parava de trabalhar na hora que ele ia almoçar, na hora que ele tomava banho e dormia. Trabalhava sábado, domingo, feriado, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas venceu na vida. E para mim esse ritmo de trabalho, que para muitos é algo muito pesado, alucinante, é quase que normal. Porque quando você nasce nesse tipo de ambiente, você parece que se adapta.